Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do Mengão. Galera, preparei aqui para vocês uma série de cortes que nós vamos reagir junto aqui. Tem canal aqui da ESPN, tem SBT Sport Rio, TV Ney Casagrande aí analisando aí as últimas informações e atualizações do Mengão, né, que estreia amanhã aí pela Copa Libertadores da América. O Flamengo vai ter alguns desfalques, mas tem notícias importantes aí do mercado da bola do Mengão. Então, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se quiser nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Agora, sem mais enrolação, vamos aqui para mais um vídeo, galera. Já Usa basta as referências do Belmarques, um voa-voa, É que eu ouvi tanta Ivete um no camaleão. carnaval, tanta Bloco do Coruja ali, que eu tô um detox nesse momento. São boas referências também. Eu briguei com o Elton, mas agora eu tô tentando fazer as pazes com o Pedro Henrique Torres. Tava zoando meu sotaque. Será? Pedro Henrique Torres, as informações do Flamengo, por favor. Será que ele viu? Não tá fácil, hein, Pedro? Pois é, pessoal. Não tá fácil a situação, não. Tudo bem? Um abraço aí pro Bruno. Abraço aí também para Donk, para o Donan, que tá por aí. E, claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadieres, hein? Mas deixa pra lá, é outro adversário. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores na Venezuela. Situação complicada até de logística, demorou para encontrar um voo direto, uma companhia que voasse direto lá para San Cristóbal, na Venezuela, onde vai ser o local da partida. Foi muito complicado, então já embarca por agora, já vai para Manaus, onde a aeronave para reabastecer, e aí logo em seguida segue para San Cristóbal, local da partida. Não vai ter nenhuma atividade, o Flamengo já fez tudo por aqui. E aí não são boas as notícias para a torcida e para o técnico Felipe Luiz. Vão ser 5 desfalques para esse jogo. O Plata sentiu fadiga, estava com um problema ali de fadiga depois da data FIFA e agora também está com problemas assim, sentiu febre, enfim, depois desses últimos dias aí, e vai ficar fora, foi cortado da viagem, fica no Rio de Janeiro se recuperando. O Wesley também sentiu cansaço ali, né, depois da data FIFA, desgaste, também é mais um que foi reavaliado e não tem condições de jogo, fica no Rio de Janeiro. Além disso, o trio, o Gerson, ainda com aquelas dores, se recuperando, que tiraram da estreia do brasileiro também, do segundo jogo da seleção brasileira na data FIFA contra a Argentina, fica no Rio. O Danilo, já há algum tempo já afastado, aquela lesão que ele teve, muscular, e o Arrascaeta também, lesão muscular na data FIFA. Então esses 3 permanecem no Rio de Janeiro em tratamento para a sequência da temporada. Tem jogo contra o Vitória no fim de semana e depois, aí sim, o Flamengo segue o barco para a próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Ele vai tentar tocar a bola. Beleza? Combinado, Pedro. Beijo pra você também. Boa sequência de trabalho, trazendo as informações do Flamengo, então, que a gente vai falar muito amanhã, né? Sim, amanhã. Então, amanhã tem toda a repercussão, claro, dos jogos de hoje. Super rodada dupla, então, aqui na ESPN com o Corinthians, depois o São Paulo. E amanhã tem muito mais, então, com outros grandes jogos. Destaque, claro, para Inter e Bahia. Vambora. Vambora. Sport Center volta amanhã. Beijo, dona. Beijo, Fez agora. Opa! O Flamengo estreia na Libertadores, só que o Flamengo é amanhã, né, Vene? Contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é fora de casa. A gente vai ver o VT. E na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que tá fora. Então parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson.
Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Venê, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Venê. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, está fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também está fora, não viaja com a delegação. Danilo está fora também. Arrascaeta está fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é o delicado, Gerson, né? não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Venê, eu machuquei o joelho do Venê. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. O Danilo, ele chegou ao Flamengo e ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim... Eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, aparecer logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Filipe Luís ele vai escalar esse time. E aí chegou o momento, assim, eu vou dar minha opinião, chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Filipe Luís vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Filipe Luís à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Muito bem. Ô,
Lucas Pedrosa, hoje tem você na Sul-Americana. O Flamengo é contra jogar em São Januário, como é o desejo do Vasco da Gama. Torcida única, o que o Flamengo pensa sobre isso? Já a gente vai trazer essas informações. Tem também o porquê do Flamengo não transmitir mais jogos da categoria de base em seu canal oficial do clube, agora a Flamengo TV. Buscamos as informações e nós trouxemos nas outras redes sociais e vamos falar aqui agora também no canal Vene Casagrande. E tem também Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar aí nas redes sociais, até o parceiraço Euclides, aquele que comandou a contratação de Davi Luiz nas redes sociais, me mandou mensagem me perguntando o que eu tinha de apuração. Eu falei, calma Euclides, vou fazer um vídeo e aí a gente vai falar sobre esse assunto também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos. Pensa sobre o jogo contra o Vasco em São Januário. Vasco vai mandar esse jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril, num sábado, 6h30 da noite. E o Pedrinho disse que quer mandar o jogo em São Januário, nem que seja com torcida única. Eu acho que ele está certo, já falei, para a nossa audiência rotativa, eu vou dar minha opinião, ele está certo em querer levar o jogo em São Januário. Eu acho que é o papel da Polícia Militar, do BEP, em garantir a segurança de todos. Se garante jogo Vasco e Corinthians, que tem uma rivalidade absurda, um nível altíssimo de ter briga, por que não pode ter um Vasco e Flamengo? Eu acho que o Vasco está certo sim em querer mandar o seu jogo em São Januário, está certo. Agora, eu só sou contra essa ideia de torcida única. Para mim, torcida única é o fim do futebol, é o que acontece no Campeonato Paulista e a gente tira muita onda com o Campeonato Paulista, porque aqui no futebol carioca é meio a meio no Maracanã, 90-10 no Newton Santos, mas tem torcida visitante, é isso que importa. E aí hoje, pela manhã, eu acordo, 6 horas da manhã, com uma enxurrada de mensagem de vários dirigentes do Flamengo me passando informações sobre isso, dando o lado deles, e eu ouvi o lado deles. O lado deles é o seguinte, vou resumir: o Flamengo não é contra o Vasco jogar em São Januário, muito pelo contrário, o Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança dos atletas, da delegação e, obviamente, dos torcedores que vão marcar presença. O Flamengo é totalmente contra, em caixa alta, em caps lock, que o jogo seja em torcida única. O Flamengo entende que isso aí é o fim, não tem que ter torcida única no futebol carioca, isso aí o Flamengo é totalmente contra. Eu vejo muitos vascaínos falando, mas o Pedrinho não quer torcida única. Bom, vamos lá, gente. Ele falou isso, eu quero levar o jogo para São Januário, nem que seja com torcida única. Acho até que o comentarista Pedrinho iria criticar o presidente Pedrinho após uma declaração como essa. Talvez o Pedrinho reveja, porque é um cara extremamente inteligente, é um cara assim que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, ele foi ao programa SBT, um cara alto nível, de nível intelectual que eu estou falando, assim, bom de papo, tem um bom entendimento de futebol. Não é possível que ele ache que seja melhor a torcida única, de verdade, porque isso para mim é o fim. Mas fica aí o lado do Flamengo, o Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança, e o Flamengo só é contra a torcida única, independentemente do estádio. Outro assunto, galera, por que o Flamengo não transmite jogos mais da categoria de base em seu canal oficial no YouTube, que agora é a Flamengo TV? Eu soltei o seguinte pela manhã nas minhas outras redes sociais, @Vene Casagrande Twitter, que agora é o X, né? E @Vene Casagrande Instagram. Desde o lançamento da Flamengo TV, os jogos da categoria de base passaram a não ser exibidos no canal oficial do clube. Essa decisão institucional envolveu também o departamento de futebol. Pelo que eu apurei, os departamentos envolvidos na decisão optaram por isso para não expor o trabalho da base. A intenção é preservar a imagem de atletas ainda em processo de evolução na carreira e na vida pessoal. O plano é focar no trabalho, na evolução, sem tanta exposição dos jogadores nas categorias de base. Apenas a categoria sub-20 terá transmissão, mas essa categoria ela não é mais considerada categoria de base do Flamengo. Ela está muito ligada ao profissional. Está respondendo ao José Boto. Felipe Luiz tem entendimento de tudo que está acontecendo no sub-20. Então, leia-se aí da categoria sub-17 para baixo. Não vai ter mais transmissão
por conta disso. E aí, horas depois, após a gente publicar essa informação, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa apuração e dizendo o seguinte: o Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o Departamento de Futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias de base sub-15 e sub-17 na Flamengo TV. A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos. O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro. Tá aí. Quero a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam com a decisão do Flamengo? Acham errado? Quero a opinião de vocês. Podem opinar à vontade aí, que eu vou lendo nos comentários. Próximo assunto, galera. Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar nas redes sociais. Foi um pedido do parceiraço Euclides. Um abraço para ele, um cara que vive o Flamengo na essência mesmo. O cara respira Flamengo, dorme Flamengo, acorda Flamengo. E ele me perguntou, me mandou mensagem falando sobre o Andrés Pereira, me perguntando se eu tinha alguma apuração. Eu fui apurar. Eu já falei para vocês em vídeos bem anteriores que o Flamengo não tem nenhuma negociação. E aí apurei de novo, diante do que está acontecendo nas redes sociais, para saber se teve alguma novidade. O Flamengo teve apenas uma sondagem para saber valores de uma possível negociação, caso o Flamengo se interessasse. Até porque é um jogador de altíssimo nível, isso é inegável. E o Flamengo teve a seguinte informação: para tirar o Andrés Pereira do Fulham hoje, precisa de pelo menos 20 milhões de euros para comprar o jogador junto ao time inglês. Além disso, o salário do jogador hoje é de 5 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de imposto. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. Conta não é meu forte, mas com a ajuda da calculadora. Vamos lá. Supondo que o euro esteja R$6, tá? 6 vezes 5. O cara ganha 30 milhões de reais por ano. Divide aí por 12. Cara, 2 milhões e meio de reais seria o salário dele, o salário mensal. Cara, é muita grana. É muita grana. É por isso que o Flamengo falou, Vene, foi apenas uma sondagem. Só que assim, os valores são absurdos hoje pro nosso padrão. E muita gente acha que o Flamengo paga milhões. Gente, o Pulgar renovou recentemente. Muita gente imaginava que ele já ganhava 1 milhão. Não, ele passou a ganhar 1,1 milhão agora. Estou dando um exemplo aqui, porque na ocasião da renovação, uma das fontes me pediu para dizer isso, porque muita gente imaginava que o Pulgar iria receber 3 milhões de reais, 2 milhões. Não é isso, gente. E o Jorginho, quando vier, ele vai vir num custo, digamos assim, bem tranquilo para os cofres do Flamengo. Ganhando menos, por exemplo, que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação de contrato dele. Então, assim, vou ser bem sincero, é o que eu tenho de apuração com esses valores aqui. Eu nem acho que vale a pena pagar 20 milhões de euros no Andrés Pereira nesse momento. Minha opinião, tá? Até porque fica aquele gostinho. Cara, o jogador estava aqui. O Flamengo teve a oportunidade de pagar 9 ao Manchester United. Na ocasião, a diretoria não quis concretizar a compra. E agora você vai pagar 20 no jogador com uma idade maior, ou seja, perdeu o valor de mercado? Não sei se vale a pena, não. Quero a opinião de vocês também. E para finalizar, gente, Gerson não treinou com o grupo nessa terça-feira e a chance de viajar para a estreia na Libertadores diminuiu. Eu só vou cravar por ser o Gerson, só vou esperar o treino dessa quarta-feira. Se fosse outro jogador, talvez eu já cravasse aqui que estaria fora. Mas o Gerson, o cara, é extremamente fominha, fisicamente falando. A gente sabe que ele tem uma boa parte física, se recupera rápido. Agora, esperar a atividade dessa quarta para a gente ter certeza se ele viaja ou não. Trazendo ainda mais notícias para vocês, galera, sobre aí o Flamengo, né? Como eu falei, que aqui você terá notícias aí de mercado da bola aí do mais querido e amado do Brasil. Então vamos aqui para um plantão, né? A gente tá vendo aí, recentemente o Flamengo tá perdendo muitos reforços, muitos jogadores aí por lesões, né? Os últimos aí que a gente viu aí, Gerson, Arrascaeta, jogadores aí que bastante importante, de última hora nesse jogo que a gente não vai ter, o Berli estreia aí do Flamengo pela Libertadores, muita preocupação no ar aí.
o Flamengo está no mercado da bola visando muitos reforços. A gente sabe aí que tem Jorginho, né, muito próximo do Mengão, já tem um contrato aí verbal, só falta assinar a papelada aí para ele vestir a camisa do Flamengo. Tudo indica aí que no meio do ano ele será sim jogador oficial do Mengão. Está esperando até o final de abril aí para formalizar esse contrato. Mas falando aí do ataque do Flamengo, né? Pedro está perto de retornar aos gramados após grave lesão do joelho. Mesmo com o reforço do camisa 9, o Flamengo monitora aí outro atacante no mercado. A bola da vez a ser analisada pelo Mengão é Richarlison, ele mesmo, o Pombo, né? Ex-jogador da seleção brasileira, né? Disputou Copa do Mundo e tem uns números até interessantes, né? Desses últimos camisa 9 da seleção, ele é o que conseguiu fazer mais gols, né? Conseguiu ter mais partidas como titular e foi o titular aí da seleção brasileira na Copa do Mundo. Fez até um gol bonito. Atualmente o atleta está no Tottenham. A diretoria londrina não descarta negociar Pombo e algumas equipes brasileiras aí já acompanham de perto a situação do atleta de 27 anos. Interessante que ele tem a mesma idade aí de Pedro, né? Pedro está voltando aí ao futebol, ao Flamengo, aos poucos, e deve já reestrear no Mengão aí, já nesse mês de abril. A gente não sabe aí o jogo específico, mas vai ser no mês de abril. Então, além do Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense também estão de olho em Richarlison. Outro time também que está interessado aí é o ex-clube dele aí, que é o Everton.